Obrigado pelo convite. Queria agradecer especialmente o Alfredo e o Salvatore, com quem a gente conversou e que veio o convite. Eu adorei o painel que está aqui atrás da gente. Eu não sei se eu for andando, vocês não vão conseguir me ouvir, né? Está me ouvindo bem? Tudo bem? Ah, fantástico. Ótimo, obrigado. Até no escritório, quando eu estou trabalhando, eu não consigo ficar parado, gente. É impressionante. O fio do meu telefone, várias vezes eu tenho que trocar, porque acaba desconectando. Enfim, eu perdi várias ligações já por causa disso. Me desculpem. Mas acho mais fácil trabalhar dessa maneira. Então, queria agradecer o convite para estar aqui, para falar com vocês. Eu adorei o painel que tem aqui com a gente, deu um up em sua carreira, e é exatamente sobre carreira que a gente vai falar aqui hoje, exatamente sobre você sendo o capitão, o piloto da sua própria aeronave. Bom, ótimo, estou vendo aqui. Não, tem aqui, obrigado. Como foi dito pelo Alfredo um pouco antes, eu sou engenheiro de formação, trabalhei no mercado de logística, supply chain, com compra e venda de commodities agrícolas, mais específica numa multinacional japonesa. E tive alguns cases legais de sucesso dentro das coisas que eu estava fazendo, e durante o começo da operação da Robert Half no Brasil, eu acabei sendo chamado para uma entrevista para uma posição que a Robert Half estava trabalhando à época, e isso acabou... E no meio da entrevista, o profissional virou para mim e falou assim: Caio, eu não vou mandar o seu nome para essa vaga que a gente tem em aberto, eu quero que você venha trabalhar aqui com a gente. Eu falei: hã? Tá maluco, né? Surtou, sou engenheiro. Ele falou: não, a gente usa do conhecimento técnico das pessoas e tudo mais, e essa possibilidade de trabalhar na Robert durante esses últimos 10 anos trouxe para mim a possibilidade, que eu sou muito grato, de trabalhar e de entrevistar mais de 3.000 profissionais e entender carreiras que foram bem-sucedidas e carreiras que pararam em algum motivo, carreiras que não evoluíram como outras. Já entrevistei profissionais com uma remuneração anual para mais de 2 milhões de reais, e já entrevistei profissionais que estavam aceitando qualquer tipo de oferta porque não conseguiam se recolocar. É isso que a gente define, teoricamente, como sucesso. Mas eu queria trazer uma definição mais do dicionário, né? O que é sucesso? É êxito, consequência positiva, acontecimento favorável, resultado feliz. E aqui eu queria parar nesse resultado feliz, é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Resultado de acordo de um projeto. Bom sucesso ou mau sucesso. Ou algo ou alguém que obteve êxito que possui excesso de popularidade. Gente, vamos parar para pensar um pouco. O que é sucesso para você? É ter liberdade para trabalhar, não precisar ir trabalhar sexta-feira à tarde? É ter liberdade para poder ir para a praia? Ou sucesso para você é exatamente uma carreira bem-sucedida, como eu estava falando há um pouco atrás, daquele profissional que eu entrevistei, que ganhava mais de 2 milhões de reais por ano? Ou constituir uma família? Ser reconhecido como realmente um pai de família, uma mãe de família, um tio bem querido por todos, ser padrinho de várias crianças e aí por diante? Ou é o que a gente está fazendo aqui? Eu queria até parabenizar o Alfredo e a iniciativa do SIST, ser útil aos outros, ajudar a comunidade. O que é ter sucesso para você? Sim, esse slide é preto. Acho que se a luz tivesse apagada ia ficar mais preto, mas o slide é preto, acredita em mim. O que é ter sucesso para você?
Pensa um pouquinho. Se você fosse uma pessoa de sucesso, aonde você estaria agora? Alguém me ajuda? É na praia, tomando água de coco? É sentado atrás de uma mesa... sentado atrás de uma mesa gigante com 3 secretárias atendendo às suas ordens? É viajar para Bahamas? Onde é que você está agora? E como é que você vai chegar até lá? É sobre isso que a gente vai falar aqui agora, gente, sobre planejamento de carreira. Para onde você vai? Para onde você está direcionando o seu posicionamento? E eu gosto sempre de começar, na verdade, a próxima ideia é uma ideia que eu trouxe de um livro que eu vou recomendar no final. Acho que todo mundo aqui está familiarizado já com a metodologia SWOT, né? A metodologia de análise de forças e análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Vocês já pensaram em fazer isso para a sua própria carreira? Vocês já entenderam onde é que está o seu ponto forte, a sua fraqueza, onde você tem uma maior oportunidade? No livro que eu vou falar mais no finalzinho, de um profissional, ele era um profissional que se dedicava à música, mas ele queria ganhar dinheiro e ele não tinha nenhuma formação acadêmica mais consistente, mas por se formar em música e por ser um músico, ele era muito dedicado, isso realmente era uma grande força dele. Ele também conhecia de organização de eventos, enfim, no final, ele era um brasileiro morando nos Estados Unidos. No final, ele acabou indo trabalhar na Warner, que é uma empresa de entretenimento, focado no desenvolvimento de negócios para a América Latina. E ele só concebeu isso depois que ele parou e pensou: quem sou eu? Onde é que eu estou? O que eu agrego e o que eu não agrego para os meus clientes? Ou para as pessoas para quem eu vou vender o meu tempo, que na verdade é isso que a gente faz quando a gente trabalha, não é? Depois de feita essa análise, gente, monta um plano de ação. Então, traça objetivos ao longo do tempo. O que é um longo tempo para vocês? Eu gosto de traçar a minha carreira de 3 em 3 anos. Tem gente que fala que é 5, tem gente que fala que são 2 anos, porque 3 anos é muito pouco, é muito tempo. Eu gosto de fazer os meus objetivos traçados de 3 em 3 anos. E, obviamente, esse próximo passo de 3 anos tem que estar alinhado com um último passo, que é onde eu quero chegar. Para mim, sucesso, se eu voltasse naquele slide preto e alguém me perguntasse, eu sim, quero ser um diretor de uma grande empresa, responsável, uma grande empresa com responsabilidade social, que seja rentável e que cuide também do meio ambiente, sem dúvida nenhuma. Depois de traçar o objetivo, definir aonde você quer chegar, liste as competências técnicas comportamentais necessárias para cada etapa e revisar esse plano periodicamente. Eu estava conversando com a Juliana um pouco antes da nossa conversa, e eu vou falar também aqui uma parte que foi interessante na minha carreira. Quando a gente fala, liste as competências técnicas e comportamentais, como eu falei para vocês, e como o próprio Alfredo falou, eu tive a oportunidade de trabalhar numa multinacional japonesa com trading, e foi interessante porque, no momento do processo seletivo, eu entrei nessa empresa como estagiário, e na época que estagiário eu trabalhava, né? Não é essa mamata de 6 horas de hoje. Eu, quando fui fazer o processo seletivo, eles estavam procurando especificamente engenheiros de alimentos, que iam se formar naquele ano e que pudesse colaborar e tivesse um estilo mais comunicativo. Eu tive que competir com pessoas que sentavam exatamente do meu lado, na sala de aula, pela mesma posição. E depois de conseguir a vaga, foi que eu entendi. Eventualmente, à época, o meu inglês foi melhor que os outros. Ou seja, num ambiente em que a competição era estágio, gente, experiência profissional, 0, né? A competência técnica do inglês foi um grande diferencial para que eu conseguisse aquela posição e para que eu chegasse até hoje. E a Juliana comprovou isso para mim hoje. Eu falei: Juliana, você, ao contratar um profissional para dentro da Tokyo Marine, você eventualmente já desconsiderou um profissional pela falta de inglês? Ela caiu muitas vezes. E eu estou falando aqui de um ponto específico,
do inglês, e eu sei que vocês têm uma palestra técnica depois sobre transportes de projetos, né, seguros para transportes de projetos. Vejo que vocês já estão trabalhando nisso, mas eu queria colocar que é muito importante você estar atualizado. A gente está vendo o mercado inteiro se transformar. No último evento, no último workshop da CIST, vocês viram o quanto o mercado, a parte digital está sendo disruptiva para o mercado de vocês. Precisa estar atualizado e com desenvolvimento técnico. Então, busque atualização constante, também é uma dica que eu posso dar de desenvolvimento para vocês. Atividades complementares, às vezes ajudar numa instituição de caridade, praticar um esporte, grupos de corrida, a gente vai falar um pouco sobre network também, isso ajuda. Tenha sede de aprender, é uma frase até do falecido Steve Jobs, aquele stay hungry, stay foolish, na verdade é ao contrário, ele fala, bom, seja faminto e seja sempre curioso, né? Sempre se finja de que você não sabe nada e continue perguntando. Tenha a capacidade de autogestão, você é o piloto do seu avião. Não deixa ninguém pilotar o seu avião, não deixa ninguém falar para onde você tem que ir ou para onde você não tem que ir. E cultive um bom network, que eu vi que vocês já estão fazendo, o que é fantástico. Agora, num processo seletivo, em que, tecnicamente, todos os profissionais são muito equivalentes, todos têm inglês fluente, todos têm uma formação muito legal na área de atuariais, ou na área de contabilidade, ou em controles internos com MBA. Como é que um profissional se destaca? Por que a pessoa é a pessoa escolhida dentro daquele processo seletivo? Lembrando, aquele processo seletivo, mudar de empresa naquele momento, faz parte do seu planejamento. Você está numa empresa que, eventualmente, você não está mais vendo aquela possibilidade de desenvolvimento, aquela projeção de carreira, você falou, chega para mim, eu vou mudar de empresa. Como é que você, além da parte técnica, se destaca? Esses 5 candidatos têm a mesma qualificação técnica. Olhando a foto, quem que vocês contratariam? E por quê? Eu olhei umas caras e eu vi que teve um que olhou para a saia da moça. Não pode ser por isso, não, né? Isso não é permitido. Perfeito. Não é essa a ideia, sem dúvida nenhuma, gente. Claramente, dentro dessa... Alguém? Claramente, dentro dessa foto, você consegue ver 5 perfis de profissionais distintos, apesar do mesmo conhecimento técnico. Você tem o profissional do meio, é um cara mais antenado, está preocupado, está com o terno fechado, ele está ali todo, putz, deixa eu dar uma última olhada aqui no meu currículo, deixa eu ver se não tem nada faltando e tudo mais. Talvez o rapaz, acho que da direita de todo mundo, é a minha direita aqui também, certamente um cara mais despojado. Dá uma olhada no sapato dele. Eu não tenho sapato assim, gente, não gosto, acho que, enfim. Mas sem meia, é um negócio que, sabe, assim, é um cara completamente, tá ali no celular, pá, não sei o quê. O rapaz da esquerda tá ali com um copo da Starbucks, tipo, claramente veio correndo e talvez não esteja nem muito motivado, ou seja mais autoconfiante, não sei, precisa conversar. A gente está falando de características pessoais e de um momento de entrevista. Eu preparei um videozinho para vocês, acho que vai dar para ver bem. A gente vai falar um pouquinho sobre o momento de entrevista. Interesting. How are you with spreadsheets? Yes, I can spread sheets. I can spread all the sheets. I feel the best thing. I mean, they're okay. I think it went great, man.
Don't let this happen to you. For career advice and to search open jobs, visit roberthalf.com. Tá, não é exatamente assim que você tem que criar rapport durante uma entrevista, né? A gente espera que seja uma coisinha um pouco mais. Mas alguém sabe o que é rapport? Como conseguir se colocar bem durante uma entrevista ou até durante uma reunião com um cliente, alguém que você está querendo prospectar? Rapport é a capacidade de você... Me corrija se eu estiver errado, Carlos, por favor, mas... o rapport é a capacidade de você realmente se colocar no lugar da outra pessoa e conseguir ganhar intimidade dentro de um curto espaço de tempo. Como é que você consegue fazer com que a pessoa goste de você rapidamente? Lógico, o videozinho era uma brincadeira sobre uma das técnicas para fazer isso, que é a técnica do espelho. Você se comportar exatamente da mesma maneira com que a outra pessoa está se comportando, óbvio, né? Sem colocar o dedo no nariz no meio de uma entrevista, por favor. Mas é uma técnica bem interessante. Então, o momento da entrevista, gente, é um momento extremamente importante. Mas como é que você pode se destacar? Como é que você pode, na verdade, se diferenciar? Fora aquela parte técnica que a gente conversou agora há pouco, aquela análise SWOT que a gente falou, mas como é que você se destaca sendo um profissional? A parte técnica, experiência profissional, idiomas, internacional, formação e especialização, pós-graduação, MBA, coisas que a gente conversou, e a parte comportamental. Gente, são 12 pontos que a gente vai passar aqui e que não precisa ter formação superior, não precisa ser graduado em Harvard, não precisa, só precisa um pouco de bom senso para que você cumpra esses 12 pontos, e o impacto disso é gigantesco, é realmente gigantesco. Então, primeiro, dentro do ambiente de trabalho, comprometimento, comunicação, bom relacionamento, proatividade, trabalho em equipe e foco em resultados. Assim como persistência, resiliência, flexibilidade, saber ouvir, disponibilidade e estabilidade emocional. Só para tocar nesse último ponto, quantos de vocês já não trabalharam com gestores, ou com presidentes, ou com diretores, que tinham problema para se manter estável no ambiente de trabalho, e que saíam xingando, e que saíam esbravejando, e que tomavam decisões intempestivas? Gente, isso não funciona. Eu gosto muito também desse número 8. Na verdade, eu gosto de todos, mas o número 8, às vezes, a interpretação é múltipla. Resiliência é uma característica que vem, é um termo que vem da engenharia. Resiliência, na verdade, é a capacidade de um material de se deformar e voltar ao seu estado original. Por exemplo, se você pega o cabo do telefone, aquele telefone de fio mesmo, sabe aquele todo enroladinho? Aquele é um material extremamente resiliente, porque você pega, estica, solta e ele volta. Exatamente, gente. Na verdade, nada na sua carreira está relacionado ao que aconteceu com você, mas sim relacionado a como você reagiu às coisas que aconteceram contigo. Como é que você interpretou aquele acontecimento e como é que você transformou o limão em limonada ou caipirinha. Né? Melhor. E quando começa o seu processo seletivo? Gente, o processo seletivo começa agora. É agora. É você respeitando o colega do lado, entendendo o que ele está falando, fazer um network. Eu vi que vocês todos estavam conversando lá fora, às vezes em grupos maiores, às vezes em grupos menores. Eu trabalho na Robert Half há 10 anos e a maior fonte de recrutamento para mim são indicações. Então, é a pessoa que está do seu lado que vai ficar sabendo de uma vaga e que vai mencionar o seu nome e que vai te colocar
uma posição. E que, eventualmente, curioso, o nosso relacionamento começou com o Salvatore, exatamente nós, da Robert, entrando em contato com ele, para pegar a indicação para uma posição que a gente estava trabalhando e que estava certamente difícil. E voltando ao ponto técnico, a posição era difícil porque precisava de um profissional da área de subscrição, que conhecesse do mercado de transportes e que falasse inglês fluente. E achar profissionais de subscrição no mercado de transportes não foi nada difícil. Mas o inglês fluente é que foi a peça-chave. Então, vocês veem que às vezes eu estou indo e voltando na nossa apresentação, mas a sua carreira é uma coisa só. A sua carreira é você quem gere. A sua carreira é o que vai te levar ao que você definiu de sucesso lá atrás, naquele slide preto. Existem também possibilidades, aí falando do desenvolvimento técnico de cada um de nós, de você atuar dentro das empresas através de projetos. Se envolva nos projetos que a sua empresa tem. Não foi por acaso, e até seria legal se você quisesse comentar depois, Juliano, como é que uma pessoa de controles internos migra para RH? Não foi uma coisa assim simples. Certamente você se envolveu em alguma coisa, se envolveu em algum projeto, chamou a atenção por isso, ou se desenvolveu por estar naquele projeto e acabou conseguindo uma evolução de carreira, sem dúvida nenhuma, bastante interessante. E já começando aí para o final da nossa conversa, gente, queria deixar alguns livros que eu já li. O que eu estava falando do rapaz da análise SWOT é esse embaixo do Agassi, que é a estratégia do olho de tigre, bem interessante, leitura rápida, fácil de ler e dá alguns insights. Algumas pessoas acham até que é livro de autoajuda. Não é não, gente. Para e presta atenção no que você está lendo e vê como é que você consegue colocar e evoluir com esse conhecimento. Rapidamente, eu estou falando aqui, falei algumas vezes sobre a Robert Half. A Robert é uma multinacional norte-americana, a maior empresa do mundo em recrutamento e seleção especializado, com 5 escritórios no Brasil, 19 países. Também uma empresa Great Place to Work, só que por ter uma estrutura bem menor não compete com a Tóquio. Atua nas áreas de engenharia, finanças, contabilidade, jurídico, mercado financeiro, recursos humanos, seguros, tecnologia e projetos, vendas e marketing e projetos especializados. A gente tem alguns materiais de suporte que vocês podem fazer download gratuito no nosso site, como o Índice de Confiança Robert Half, Guia Salarial, ou dá uma olhada nos blogs da Robert Half e da Revista Exame. Queria deixar aberto para perguntas, porque acho que a gente já está em cima do tempo. Mas queria deixar também meus dados de contato. Pelo nome, vocês conseguem identificar no próprio LinkedIn. Lá tem meu telefone, meu celular direto. Estou aqui também, não só neste instante, mas na hora que vocês precisarem de qualquer tipo de ajuda. Mais uma vez, muito obrigado e é um prazer estar aqui com vocês.